Beleza, pessoal? Então, como combinado, segue aí o vídeo para a continuação da nossa aula. Vamos falar hoje sobre comércio multidirecional no território brasileiro. Então, é de muita importância que a gente faça aí um breve relato histórico e depois compreenda essas transformações que foram significativas e importantes no cenário do comércio internacional envolvendo o nosso país. É bem verdade que até a década de 20, ou melhor, no início dos anos de 1920, tínhamos uma dependência muito grande das commodities como principal produto de exportação. O Brasil exportava aí como principal produto o cacau, o café, né? A borracha também era exportada e comprava produtos industrializados com essas divisas, né? Com esse dinheiro obtido pelas exportações desses produtos. Aqui na página de número 46, nós temos um gráfico que mostra esse valor, um gráfico não, uma tabelinha que diz aí o valor mais ou menos de 21 até 1930, né? O Brasil exportou 4,322 milhões de dólares, importou 3,890 milhões, tendo um balanço, um saldo na balança comercial positivo de 431 milhões, né? Exportou 4 bi, importou 3 bi, teve como balanço positivo 431 milhões. Bem, os principais mercados exportados foram café, depois veio peles e couros, borracha, algodão, açúcar, e os outros somavam aí 19,5%, ou seja, o produto aí primário mesmo da economia brasileira, isso exportado, né? Exportação brasileira por continentes. O Brasil exportou de 21 a 1930 48% de seus produtos para a Europa, 26,1% para os Estados Unidos, 11,7% para a América do Sul e as outras regiões do globo, 13,6%, mostrando claramente aí uma dependência de duas regiões, né? Europa, praticamente 50%, Estados Unidos, praticamente um quarto, mais de um quarto de toda a economia brasileira, mostrando então uma dependência muito grande para com os Estados Unidos. É bem verdade que a gente tem que analisar, o livro traz aí esse raciocínio de 21 a 30, porque a partir de 1930 o Brasil passa por um processo de industrialização iniciado entre aspas, né, por Getúlio Vargas, que vai dar início aí às primeiras indústrias pesadas do nosso território, como a Vale do Rio Doce, a CSN, a FNM, ou seja, essas indústrias que vocês já sabem e já estudaram aí comigo em outras unidades. Página de número 47. O livro traz para a gente o seguinte: desde a década de 20 até os dias atuais, as relações comerciais brasileiras tornaram-se mais diversificadas e dinâmicas. Verdade. Com o passar dos anos, o Brasil começou a produzir outros tipos de mercadorias e houve também uma diversificação muito grande de seus mercados consumidores, né? Se antes tinha uma dependência aos Estados Unidos, ela vai perdurar durante o tempo, mas depois se ramifica para outras partes do globo. É bom citar que o processo de industrialização brasileira foi pautado na substituição das importações. O que seria isso? Era justamente aí você deixar de importar alguns produtos e fabricar com o intuito de abastecer o mercado interno. Diferente da industrialização, por exemplo, dos tigres asiáticos, que seguiram o plano da plataforma de exportação, que era produzir essas mercadorias e exportá-la, tendo visão aí o mercado internacional. Tem um gráfico aqui na página de número 47, este aqui que eu vou mostrar para vocês, olha só. Esse gráfico ele fala sobre a participação do Brasil nas exportações mundiais, né? Então, participação do Brasil nas exportações mundiais de 1950 a 2016. Então você tem o gráfico de exportar e importar e uma variação chegando em 2005 com a importação mais abaixo do que o que ele exporta. O que mostra então aí uma melhora, né? Uma balança comercial bastante positiva. É possível notar também alguns anos, principalmente ali na época de 1975 a 1980, em que as importações elas superam aí as exportações do nosso país. Página 48. Vamos lá então, ó. Com a expansão da indústria de base, né, são as siderúrgicas, as metalúrgicas e por aí vai, petroquímicas também, o Brasil reduziu a importação de bens de consumo, ao passo que ampliava a importação de máquinas e equipamentos industriais.
Ao mesmo tempo, a pressão das exportações dos produtos agrícolas começou a ser aliviada com o incremento das vendas de manufaturas do mercado externo. Na segunda metade do século XX, o Brasil torna-se, além de um grande produtor agrícola, um país industrializado. Começa lá com com Getúlio Vargas e culmina com o Juscelino Kubitschek, né, terminando aí a última etapa do processo de industrialização. Então, o Brasil começa a exportar alguns produtos industrializados e também a importar menos industrializados e mais máquinas e outros equipamentos. Né? Saldo da balança comercial de 13 e 14. Você tem noção aí, o Brasil exportou 242 milhões de dólares em 2013, não, 242 bi em 2013 e importou 225. Ou seja, teve um balanço positivo, né? Perdão, gente. 242 exportou em 2013, 242 bi e em 2014 225 bi. Em 2013 teve um balanço positivo de 2,286, ou seja, 2 bi, porém em 2014 teve um balanço negativo. Reflexo aí da crise mundial, a gente sabe que teve aquela crise configurada nos Estados Unidos em 2008 e que se espalhou para várias partes do globo, inclusive o Brasil não ia ficar de fora desse processo, uma vez que hoje as economias são cada vez mais interligadas, globalizadas, essa relação se torna mais real, mais forte. Bem, quais são os principais produtos exportados hoje no nosso país, né? A gente tem como pauta de exportação os produtos primários, são soja, milho, algodão, frutas, congelados, né, carne, enfim, minério de ferro, alumínio, são produtos que são aí primários, são commodities, né, representando 48% das exportações brasileiras. Semifaturados, o que é ele? O açúcar da cana, o óleo de soja, celulose para papel, ligas de ferro, são semifaturados. Esses produtos aí vão representar 12,9% das exportações brasileiras, em média. Isso aí foi no ano de 2014. Os manufaturados, peças de plásticos, automóveis, óleo combustíveis, papel, máquinas, equipamentos elétricos, representando então aí 35,6% do mercado de exportação. Já quando a gente fala da importação dos produtos brasileiros, nós podemos citar bens de capital, e vocês sabem o que são os bens de capital, são aqueles bens utilizados aí para a própria indústria, né? Bens de consumo que podem variar em duráveis e não duráveis, aí eu estou me referindo a carros, eu me refiro também a roupas. Bens de capital representando 20,8% do que se importa, bens de consumo representando 17%, bens intermediários representando 45% das importações, petróleo e combustível 17,2%, né? Então, a gente tem uma participação aí de em torno de 1% a 1,5% das exportações no cenário mundial. E de importação, esse valor também fica bem próximo, de 1 a 1,3% aí do que se importa no mercado internacional, né? Os principais produtos importados: combustíveis e lubrificantes, equipamentos mecânicos, equipamentos elétricos, automóveis, né, e partes de automóveis, químicos orgânicos e inorgânicos, plásticos, fertilizantes, ferro, aço, enfim, o Brasil importa aí instrumentos ópticos, o Brasil importa esses produtos. E o que o Brasil exporta? Né? Farelo, grão e óleo, tudo isso aí de soja, minérios no geral, como ferro, cobre, alumínio, materiais de transporte, carne, elementos químicos das petroquímicas, produtos metalúrgicos, açúcar e etanol também é exportado em quantidade, máquinas e equipamentos, papel e celulose. Então, tudo isso aí o Brasil exporta no cenário internacional. Aqui na página de número 50, tem uma leitura aqui do livro que eu vou compartilhar com vocês. Existe, contudo, uma preocupação política e econômica de aumentar o leque de parceiros comerciais do Brasil, além de abrir novos mercados ou ampliá-los. Até 90, o mercado europeu e estadunidense praticamente monopolizava os produtos brasileiros. Década de 90, houve uma intensificação das políticas econômicas neoliberais em nosso território, ou seja, a gente privatizou as nossas indústrias, abriu para as indústrias internacionais e começou aí um processo de diversificação. Além disso, criou-se a parceria pelo Mercosul, assunto estudado na unidade passada, ou melhor, no capítulo passado,
que fala o mercado do Cone Sul, né, bloco econômico, liderado aí pelos Estados Unidos, e que tem, ou pelo Brasil, e que tem uma importância grande aí no cenário sul-americano. A formação do Mercosul também data da época de 90 e que aumentou aí esses parceiros comerciais. Hoje o Brasil vende muito para a Ásia, vende também para a África, vende também para a Europa, para os Estados Unidos, enfim. O Brasil abriu um leque aí bastante interessante das exportações brasileiras. Beleza, galera? Nós daremos segmentos, nós vamos dar segmento aos nossos estudos, Eita, que o S agora me pegou, hein? Tem uma atividade para ser feita, essa é a atividade da página de número 51. Vocês vão produzir essa atividade e também esse quadrozinho aí de cor bege, sei lá que cor é essa, tem também uma atividadezinha para ser feita. Mas antes de fechar nossa aula e fazer a atividade, vamos ver aqui o que a página 52 traz para a gente. A essas várias relações comerciais desenvolvidas pelo Brasil, sem que haja hegemonia de determinado mercado, dá-se o nome de comércio multidirecional. A expansão e a diversificação iniciadas nas últimas décadas contribuíram para o PIB e a renda per capita brasileira crescerem, né? O Brasil, de acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento e Indústria em 2015, teve aí um aumento significativo do seu PIB. Beleza? Então, entre as metas atuais da política econômica brasileira, há a de aumentar a participação do país no mercado global. Ter múltiplos parceiros comerciais situados em regiões de blocos econômicos diversos constitui uma estratégia. Por isso, se criou aí o Banco do BRICS, aí o Brasil também participa de outras associações, inclusive lidera a OMC, a Organização Mundial do Comércio, é liderado aí por um brasileiro nos dias de hoje. O Brasil que também produz tecnologia, ou melhor, a indústria brasileira, que era brasileira, agora foi vendida. Eu estou me referindo então aí à Embraer, né? Foi comprada pela Boeing, avião de alta tecnologia, e a empresa que foi vendida aí para o mercado internacional, no caso aos Estados Unidos. Tem um gráficozinho aqui na página 52 que mostra pra gente corrente de comércio em bilhões e a participação, né? Em primeiro está a China, com 8,29% da participação do comércio internacional. Os Estados Unidos vem em segundo, né? Do que o Brasil aí, corrente de comércio do que o Brasil exporta. Depois vem a Argentina, a Alemanha e em quinto vem os Países Baixos. Então esses são aí os principais produtos, ou melhor, a área de atuação do Brasil nesse cenário internacional. Para quem o Brasil exporta aí em termos de números e também em porcentagem. Beleza, galera? Lembrando a vocês que o Mercosul nós temos a participação da Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Bolívia estão em processo de... Uruguai e Venezuela fazem parte do bloco e a Bolívia está em processo de adesão aí para participar desse bloco econômico que é o mercado do Cone Sul. Beleza, galera? Deixa um abraço aqui para vocês. Nos vemos então no nosso próximo encontro. Valeu, até mais.